O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, a liturgia da palavra de hoje destaca uma figura nos seus textos, o pastor. Evidentemente, era uma figura de importância para aquele mundo agrário, não é? O rebanho era de fato, sobretudo o rebanho das ovelhas, né? Era de fato um rebanho importante, né? Em certas partes do mundo não há tanto o boi, não é? Os animais maiores, né? Mas as ovelhas, e o pastor não é? O elemento de unidade do rebanho, porque é ele que as conduz, sobretudo pela sua voz, né? Veja que aqui já há alguns anos nós temos a crônica do bispo, desde o Dom Eugênio, né? A voz do pastor, porque a voz é o elemento que faz com que elas sigam, e aquilo dá unidade ao rebanho, e a segurança, que a ovelha dispersa, ela é de fato uma vítima muito mais fácil para o lobo, não é? Então o pastor tem uma simbologia muito grande. Você vê, vai atravessar o Antigo Testamento, tem salmos que falam disso, profetas que falam disso, né? Vai chegar até Jesus, que também vai consagrar essa imagem do bom pastor. Aliás, é a imagem, seja em pintura ou em escultura, mais antiga do cristianismo, né? Os meus cristãos realmente identificaram Jesus como um bom pastor, né? Você ainda hoje, nas lojas de souvenir, né, em Roma, encontra a pequena estatueta, né, não é mármore, mas é tipo um pó de mármore, né, com o pastor com as ovelhas, com a ovelha aos ombros. E também a representação mais antiga está justamente numa das catacumbas, né? Está lá até hoje, embora muito pálida, se vê o bom pastor. E a liturgia de hoje, então, com o profeta Jeremias, ataca o mau pastor, né? Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Então, veja, Deus chama alguns a serem pastor e como um dever grave, um dever de guiar. Por quê? O bom pastor, ele vai levar as pessoas ao caminho certo. Mas o mau pastor também leva ao mau caminho. E aqui tem um elemento importante, porque se de um lado tem o pastor, de outro lado tem o rebanho. Você veja, a ovelha é um animal muito dócil. Por consequência, é um animal que não se defende. É uma presa muito fácil. Aí a dependência do pastor, a gente fica até um pouco admirado como foi, né, essa evolução biológica desse animal, como é que ele sobrevive, né? Eu me impressiono, por exemplo, muito com a preguiça, né? Tão devagar, rapaz, mas como é que não acabam com ela, né? Então também a ovelha, essa docilidade, vai depender muito da ação do pastor. Ela é dócil para fazer o bem, mas facilmente pode ser mal conduzida. Infelizmente, nós vivemos isso também, não no sentido próprio do pastor lá do campo, mas também no sentido figurado daquele a quem Deus entregou a guia do seu povo. E você veja isso, já essa reclamação já vem do Antigo Testamento.
Aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste o meu rebanho e o afugentastes, não cuidaste dele. Jesus mesmo vai falar disso, né? Do mercenário que está ali para ganhar dinheiro e não para trabalhar. Ainda ontem meu irmão me dizia isso, né? Que trabalha na escola e a diretora precisou de um serviço lá. E o camarada chegou lá da prefeitura, nisso, aborrecido com ela. Por causa de você, hoje eu vou ter que trabalhar. Veja você, né? Querem emprego, não querem trabalhar. Eu pago para aquilo. Por causa de você, hoje eu vou trabalhar. Então, o mercenário existe. Estão por aí. Não é? E, infelizmente, o mercenário também pode ser aquele que deveria ser o pastor. Por isso, Jeremias insiste tanto, né? É interessante que Jeremias tinha que falar duro e ele, por natureza, não era uma pessoa assim. Não era do seu temperamento, né? Mas Deus exige dele que ele seja forte, não é? E aí a promessa de Deus: eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei, sábio, fará valer a justiça. Naqueles dias Judá será salvo. Então veja a figura de Jesus como o grande Salvador. Então Jesus vem e vai renovar estes pastoreios, né? Veja, um dos grandes embates de Jesus era com os fariseus, né? Porque os fariseus também tinham se tornado maus pastores. Os fariseus, que surgem como um grupo zeloso que vai cuidar, né, da religiosidade de Israel, se corrompe também, não é? Como Jesus diz, devoram a casa das viúvas, não é? Se corromperam e extremamente legalistas, então não podiam absorver a doutrina de misericórdia de Jesus, não é? E o Evangelho mostra esse pastor, o Salmo, então, né, um salmo famoso, né, muito conhecido, o Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo o bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo as pessoas que talvez não sejam ligadas à religião, certamente em algum momento ouviram esse versículo, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Esse é o plano de Deus, né? Deus quer que nós estejamos bem. E Jesus prepara os seus pastores. Alguém recorda aqui do Evangelho do domingo passado? A gente esvazia realmente rapidamente, né? É Jesus enviando os apóstolos, né? Vejam como é que a igreja lutou desde o princípio, né? Jesus preparou eles ali, mas, né, tinha que ser muita coisa completada, por isso vai mandar o Espírito Santo, né? Quer dizer, a vida da igreja, muita coisa vai ser aprendida também fazendo, né? E ele envia, então, os 12 apóstolos, 2 a 2. Aqui o Evangelho começa eles voltando, né? E contaram tudo que tinham feito e ensinado. Quer dizer, vinham contentes, né? Cansados, mas felizes. Isso é um sinal do bom pastor, né? Vem cansado, porque o trabalho cansa também, mas vem feliz pelo que pôde realizar. E aí Jesus os convida, né, para um lugar deserto para descansar um pouco. Eu, esses dias, na outra semana, também fiz isso, né? Fui para o retiro, né? Você vê que tem base na Escritura, né? Ainda a dado momento que Jesus se retira também, vai rezar, é preciso recarregar as forças. E os leigos também, né? Tem que ter o seu momento de retiro, né? Não sei se vai poder fazer um retiro de fato, mas todo dia um pequeno retiro tem que se fazer, que é o quê? A sua oração. Um momento de estar com Deus, né? Você vê que nós vivemos uma vida agitada, né? E não há tempo, chega no final do dia, não rezou e está esgotado, né? Então, como trabalhar isso, né? A gente encontra tempo para o trabalho, para a higiene pessoal, para a alimentação, talvez para algum lazer, mas não encontra tempo para Deus, né? Então, é importante, por isso a igreja, ela tem uma estrutura assim, né? Domingo, dia santo e guarda, e na missa. Senão a gente não arruma tempo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outra coisa, e nunca tem tempo. E aqui Jesus, então, procura, né, sair com eles um pouco, mas o povo vê a partida deles e atina para onde eles estão indo, né? E quando chegam lá, Jesus vê que estão esperando numerosa multidão. E qual é a reação de Jesus, né? Qual seria a reação humana? Mas, puxa vida,
Será que eu não vou ter onde me esconder? Mas vem essa gente atrás de mim, né? Às vezes, talvez o padre faça isso também, né? Mas Jesus teve compaixão, né? Porque eram como ovelhas sem pastor. Uma coisa tão interessante isso, essa expressão, ovelhas sem pastor. E a minha sensação é que hoje também nós temos muitas ovelhas sem pastor, em várias dimensões da pastoral da igreja, né? O quanto nós deveríamos conseguir entrar em muitos ambientes, né? E aí o pastor, o padre, né, ele tem grande responsabilidade, mas de certo modo se pode participar disso. Nós estamos indo aí para o mês de agosto, né, que é o mês das vocações, né? Vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação leiga, dentre elas catequista, né? Vai ter até o dia do catequista, importantíssimo, né? A catequese que também é um pastoreio, né? O padre se desmembra, né, para poder, através dos leigos, chegar às crianças, chegar aos jovens, e em outras pastorais, não é? Veja o nome, pastorais. É da responsabilidade do pastor, né? Pastorais, quer dizer, são dimensões de catequese, de evangelização que a igreja tem que fazer. Então, eram como ovelhas sem pastor, né? E hoje a gente olha o povo, né, cada vez mais sem noção de religiosidade. Olha que eu ouvi isso do padre Audálio Neves. Na época, ele era juiz do Tribunal Eclesiástico e dava aula no seminário de Direito Canônico. E uma das palavras que eu nunca esqueci dele, né, que era um mineiro, bem mineiro mesmo, mas um homem muito inteligente, muito esperto, né, como bom mineiro, mas ele deu um conselho. Quando vocês chegarem, esses seminaristas, né, estão enviados às paróquias para trabalhar, quando chegarem às paróquias, anunciem a nosso Senhor Jesus Cristo, porque se perdeu o senso de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso mesmo. Muitas vezes Jesus é um amigão, Jesus é o cara lá de cima, né? Umas coisas, umas expressões assim que eu sei que não são perversas, mas faz perder a dimensão de quem é Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Podemos esquecer nunca disso, né? Ele é o Senhor, e isso vai se perdendo, né? Então, é uma multidão que é como ovelha sem pastor. Estão indo por aí, né? Então, sem pastor, que são presas fáceis. Vai para a boca do lobo mesmo, né? Aliás, é uma expressão italiana, quando a gente vai fazer a prova, né? E aí o camarada diz para gente, em boca lupo, na boca do lobo. Você está aí, crepe lupo, que o lobo morra, né? A resposta, são tradições romanas, né? Tem essas expressões, né? Mas é isso aí, então estão na boca do lobo, dos maus pastores, daqueles que fazem do pastoreio não mais uma vocação, mas uma profissão, um ganhar dinheiro, uma oportunidade, né? E aí, realmente, ovelha sem pastor, né? Hoje vejo uma lacuna muito grande na igreja em relação aos jovens, né? E às vezes até via internet, alguns outros jovens ou pessoas que têm acesso à comunicação com jovens estão fazendo algum trabalho. É também uma dimensão, né? Eu às vezes vou a alguns lugares e não vejo, né, um grupo de jovens, que para mim a vocação vem do grupo de jovens, né? E até o jeito, acho que até hoje, de pregar, veio lá do grupo jovem. Que nós tínhamos reuniões todos os sábados, e quase sempre era eu que falava. Para mais de 50% das reuniões era eu que fazia, né? Embora tivesse um senhor que nos acompanhava, que tinha boa cultura católica. Mas tinha que preparar, e era sempre uma conversa, né? Então estávamos sempre ali com os jovens, né? Havia outras dimensões de lazer também, mas havia. Eu não vejo nada no lugar disso. Já no meu tempo, o nosso grupo jovem era raro. Não tinha um grupo jovem assim que refletia sobre as coisas, sobre a palavra de Deus. A gente falava, uma semana falava em um tema da Bíblia, na outra semana, o que nós chamávamos tema de vivência, né? Se falava sobre aborto, namoro, não é? Casamento, né? Temas dogmáticos também, não é? Enfim, a cada momento uma reflexão sobre a doutrina da igreja, né? Isso é pastorear. É preciso chegar a essa gente, senão estão aí. E nas dores de barriga da vida, né, quando você está com dor de barriga, você entra no primeiro banheiro que você acha. Se está muito limpo ou não, ali é emergência, não tem jeito. Então também o sujeito entra pela primeira porta que ele encontra, né?
Por isso é a ovelha sem pastor, né? E pode estar entrando exatamente na casa do lobo. Então veja essa situação, e por isso Jesus prega, porque eram como ovelhas sem pastor, né? Então isso é uma coisa que nós também devíamos ter um olhar, né? Essas ovelhas sem pastor, né? Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa, né? Tão limitada, tão abandonada muitas vezes, né? E é por isso que a figura de Cristo é a figura do bom pastor, que é complementada na liturgia de hoje na carta aos Efésios, né? Onde São Paulo fala que Jesus destruiu a inimizade. Veja como Jesus é por excelência o bom pastor. A obra de Cristo é absolutamente individual, é dele, claro, do Pai e do Espírito Santo, mas que nenhum ser humano de tempo algum poderia fazer. Não há. É a redenção maior. A inimizade. Que inimizade São Paulo está se referindo? Inimizade entre os homens e Deus. O pecado trouxe essa inimizade. O pecado trouxe essa separação. O pecado gera uma dívida impagável. Impagável. É igual o sujeito com cartão de crédito, aliás é pior. Vai juro sobre juro, acabou. Ele não paga nunca mais. Tem que esperar caducar a dívida, alguma coisa assim. Então dependíamos de um perdão. Mas as coisas têm que ser restauradas. O homem pecou. O homem tem que restaurar essa situação diante de Deus. Mas a ofensa feita a Deus tem um valor infinito. Então como é que vai pagar isso? Não tem, rapaz. Então só o próprio Deus. A dívida é do homem, mas só Deus pode pagar. E agora, Deus resolve. Deus faz homem. Percebe? A solução misericordiosa e magistral de Deus, o homem não tem que pagar. Muito bem, eu vou lá. Eu vou me fazer homem. O Pai envia o Filho, que se faz homem, e é o nosso representante, é um homem que vai ser sacrificado, que vai oferecer a si mesmo. Vai ser a hóstia. A hóstia é justamente a vítima. Né? É um nome para a vítima, porque nós recebemos a hóstia. A vítima do novo sacrifício, que é oferecida sobre o altar. A vítima que é Cristo mesmo. Por isso, veja como é que Jesus estruturou bem as coisas, né? Qual é a vítima do sacrifício? Ele mesmo. E o que é a Eucaristia? Ele mesmo. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, é o Cristo inteiro. Mais uma vez, se faz vítima por nós. Renova aquele sacrifício. Então é Cristo que paga por nós. Ele é o príncipe da paz, como nós falamos muito no Natal, por isso ele estabelece a paz entre Deus e os homens. Ele é a ponte entre a humanidade e a divindade. Ele mesmo é a ponte. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por isso, o pontífice, que é um título que é usado para o Papa também, porque é o vigário de Cristo. O que é o vigário de Cristo? É aquele que faz às vezes. O que é um vigário episcopal? É aquele que faz às vezes o bispo na região. Tem um padre que é o vigário episcopal dessa região. O que é o vigário paroquial? Tem o pároco e tem o assistente. O vigário paroquial é aquele que faz às vezes o pároco naquilo que o pároco não pode fazer. O pároco não pode celebrar todas as missas, o pároco não pode atender todas as confissões, o pároco não pode fazer todos os batizados, então ele vai fazer às vezes do pároco. Então, o Papa é o vigário de Cristo e, portanto, o pontífice. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, né? Nós estamos nos aproximando aí do mês vocacional, vamos pedir então que a igreja possa gerar novos pastores, né? Vamos rezar pelos seminaristas, pelos vocacionados e rezar também pelos padres, né? Que hoje são esses pastores, né? E que a igreja possa ter bons sacerdotes, bons pastores e que ela sempre se renove para que o Evangelho de Cristo possa chegar a toda criatura.